You can miss me with that fake shit. How you robo writing statements. I'ma change the world, little nigga, I'm not basic. Money in my hand, spend it all, then I'll replace. Olá galerinha, meu nome é Rudimara Borges Vieira, eu tenho 28 anos e eu trabalho com terapia holística, energética e espiritual. Tá oscilando essa luz, eu acho que ela tá focando. Foque em mim, aposta tudo em mim. Bom, voltando. Eu quero fazer uma apresentação para vocês para começar a falar um pouco da minha vida. Por que eu faço terapia holística, energética, espiritual? Como foi que eu cheguei na terapia holística? E o que isso traz de benefício para mim? Então, para eu falar sobre a terapia, eu vou contar um pouco da minha história, um pouco da minha vida. Que há 28 anos atrás, né? Uma vida bem curtinha, né? 28 anos atrás, quando a minha mãe e meu pai, na verdade, resolveram fazer um filho aí, que veio eu, logo depois, 2 anos depois, eles resolveram se separar. E nisso daí, quando eles se separaram, eu comecei a ter uma certa dificuldade a lidar com as coisas da vida. Antes disso eu não tenho memória, mas depois dos meus 2 anos eu tenho umas memórias bem vivas, assim, bem lúcidas até, sobre a minha história. E eu sei que eu criei muitos traumas nessa infância, sabe? Desses 2 anos pra cá. Dos 2 anos em diante. Então, foram muitas couraças, muitas coisas que eram simplesmente uma questão de não aceitação minha. Óbvio que eu, como uma criança, fiz o que eu sabia, né? Fiz o que eu sabia naquele momento. Porém, isso hoje em dia reverbera na minha vida, né? Até porque a gente não tem essa conversa. Não tem, mentira. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, né? Estamos aí conversando disso. Não tínhamos essa conversa antigamente, que é sobre a espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre essa questão mais interna mesmo, mais íntima, sobre amor, sobre cura, sobre trauma. A gente não falava muito sobre isso. Era só engole o choro e vai pra vida, entendeu? E aí eu nunca lidei com a vida assim. Eu sempre fui muito profunda, eu sempre questionei muito e não aceitava as coisas da vida. E não aceitava porque meu pai largou minha mãe quando eu tinha 2 anos, porque minha mãe não tinha um emprego, porque ela não parava emprego. Eu não aceitava porque minha mãe tinha uma casa pequena e eu não tinha um banheiro pra eu tomar um banho, tinha que usar o banheiro da casa da minha Dinda. Então eu não aceitava que eu não podia levar minhas amigas pra minha casa, que eu dormia com a minha mãe até os meus 18 anos. Então eu não aceitava muita coisa. E aquilo ali foi criando umas couraças na minha vida, que são os traumas, né, que a gente vai carregando. E nisso daí, eu sempre soube sobre a espiritualidade, porque a minha mãe, ela vem de uma religião de Umbanda, né, do Candomblé, Umbanda. Tanto a minha mãe, meu dindo, minha tia, mãe de santo, tudo. A minha mãe é falecida, no caso, né? Então, ela não se encontra mais. Mas eu nasci no meio desse ciclo da espiritualidade. Porém, era uma espiritualidade muito limitada, sabe? Tipo, não tem que ser assim, tem que ser assado. E se tu não obedece, o bicho pega e tal. E aí eu meio que me revoltei, pensei, não é sobre isso que eu quero falar. Então eu resolvi ser mais rebelde em vez de conversar sobre. Então isso me trouxe algumas questões que hoje eu consigo ter uma visão diferente. Hoje eu pego com um olhar diferente. Porém, não deixou de existir, né? Então eu tenho que tratar. Não adianta só a gente ter a percepção. Tem que ter um tratamento também sobre isso. Assim como a gente tem algum diagnóstico de doença física, né? Que seja lá uma enxaqueca crônica que tu vai tratar, ou seja úlceras no estômago, ou seja gastrite. Deixa eu dar um exemplo mais claro aqui no caso. Quando a gente vai no médico, aí o médico descobre que tu tem um câncer, tá? Aí ele vai dizer pra ti, o câncer tá no estado tal, assim assado. Nossa, o tempo fechou aqui. Daí ele vai dar um diagnóstico. E só dar o diagnóstico não adianta, sei, cara, o que eu vou fazer? Claro, no caso do câncer a pessoa tem uma escolha ali, né? Tem um cuidado paliativo, tem o tratamento, graças a Deus, dependendo do estágio, né? Que se encontra aquilo, a situação, eles podem tratar ou vão dar um jeito de lidar com aquela situação, né? E a mesma coisa é com os nossos traumas. Então, se tu sabe que tem um trauma
e tu não trata, ele fica se repetindo na tua vida porque é um padrão inconsciente. É um padrão que tu não fez aquilo ali, digamos, de propósito. Tu fez porque é o que tu sabia. Então, só que hoje eu sei mais. Então, hoje eu posso mais. Agora, se eu sei mais e não faço nada, é a mesma coisa que eu não soubesse. Sabe? Tá entendendo? Mais ou menos isso? Então, quando a gente, muita gente, né? Eu e minhas personalidades, tô falando. Quando eu olhei pra esse movimento de que eu precisava fazer alguma coisa e as pessoas falaram, vai pra uma igreja. Não, nada contra a igreja. Nada contra a igreja. Só que eu também já fui na igreja. Eu já fui no espiritismo, já fui na igreja, já fui no católico, porque eu sou batizada na católica. Eu já fui... Só não fui no budismo porque não tô ligada onde é que tem uma casa budista, entendeu? Não conheço esses centros budistas. Mas já li muito sobre. Então eu fui galgando e procurando e lendo internet, vídeo, caralho, 4 E aí eu tinha muita informação, mas não sabia o que fazer com essa informação. Eu até continuo sem saber até hoje, né? Por isso que eu tô fazendo o vídeo, na verdade. Porque eu preciso organizar essas ideias, eu preciso ajustar esse meu pensamento para poder colaborar com as outras pessoas. Porque eu sei que eu não tô sozinha. E é muito egoísta da minha parte eu imaginar que só eu tenho esse tipo de situação, esse tipo de problema, entendeu? Não que todo mundo vai ter, mas vai ter pessoas que vão sintonizar, vai ter pessoas que vão se identificar. E essas pessoas às vezes estão perdidas que nem eu tava. Porque hoje em dia eu já sei o que fazer. E eu tô fazendo. Só que eu preciso fazer mais. Eu preciso praticar mais. Eu preciso me expressar mais. Eu preciso lidar mais com isso. Pra trazer essa sabedoria de dentro de mim. Essa sabedoria que ela vai se preenchendo com a sabedoria das outras pessoas, com a minha. Olha... Então, pensando nisso, pensando de como que eu posso colaborar, como que eu posso melhorar o dia de alguém, eu vim fazer os vídeos. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, esse é um vídeo de abertura. Espero que o Juninho consiga fazer tudo certinho aí, que eu não tenha atrapalhado em nada, porque eu mandei acho que uns 3 vídeos pra ele fazer um. E ele disse que só tinha 5 minutos. E eu me puxo pra falar, mas eu vou aprender. Eu tô aqui pra aprender. Não desisto! O importante é que importa. Bebam água, lembrem disso, tá? Voltaremos pra contar mais.